O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes da Rádio Unimontes, vamos começar agora o seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. É o Empreendedor em Ação, aqui na 101,1 FM, na Rádio Universitária Unimontes. Eu sou a Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada empreendedora, e o nosso programa tem o apoio da Fadenol, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Voi Comunicação, e eu sou grata por mais um dia estar aqui na presença do Paulo, nosso querido radialista, que sempre colabora aqui com o nosso programa, e da Vanessa Araújo, você já sabe, a fiel escudeira, aquela que colabora aqui para os nossos roteiros, para os nossos conteúdos. E hoje nós vamos conversar com a advogada e vice-presidente da OAB Montes Claros, Graciete Prioto. Ela que é formada na Unip, em São José do Rio Preto, São Paulo, no ano de 2002. Possui pós-graduação em Direito do Trabalho pela Universidade de Franca e é mediadora e conciliadora formada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela também já lecionou aqui na Unimontes, na Unifip-MOC, na Facite e na Faculdade Santo Agostinho, ou seja, nós temos aqui um poço de saber e conhecimento. Né, Graciete? Seja bem-vinda. Obrigada, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui conversando com essas pessoas ilustres, né, Ariane? Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos. Pela Rádio Universitária que está aqui conosco, né? Nessa jornada, nessa jornada de empreendedorismo, né? Isso é muito importante para todos nós e também para a sociedade. Isso é levando conhecimento para todos nós, para a sociedade, para as mulheres, né? Para os jovens, né, os formandos aí da nossa universidade, do Unimontes. Isso é muito importante. Muito obrigada, muito grata por esse convite. Nós agradecemos, e é um momento muito rico. Então você, ouvinte da Rádio Unimontes, preste muita atenção, ouça, porque nós vamos falar aqui hoje de muitas questões jurídicas relacionadas aí à realidade nossa empreendedora, não só da questão trabalhista, mas da questão também de conflitos que podem surgir, né, no meio empresarial, e que o jurídico precisa estar presente para colaborar. Então nós temos várias perguntas, mas antes, Graciete, eu não posso começar sem você falar um pouco de você, porque já vira aí o sotaque, né, porta e tudo. Então, assim, fala pra gente só um pouquinho da sua trajetória, assim, de onde você veio e tudo, como é que você parou aqui em Moc City Hall? Sim. Como você falou inicialmente, né, eu me formei em São José do Rio Preto, São Paulo. Nasci lá em São José do Rio Preto, meus pais são de lá, né? E sempre vivi lá até antes mesmo de eu casar, né? Meu pai é advogado, né? Há mais de 50 anos lá. Então, assim, eu sempre vivi essa formação. O direito na minha vida sempre foi muito presente, né? Então, eu passei pelo estágio de ser secretária do meu pai. Depois eu fui, né? Um aprendizado maravilhoso, né? Depois eu fui secretária, depois eu fui estagiária, né? E posteriormente advogada junto com ele, né? Eu me formei em 2002 e eu me casei em 2005. Né, que foi quando eu vim para Montes Claros. Então, de 2002 a 2005, eu continuei lá com meu pai, trabalhando junto com ele, né? Meu pai e minha irmã são advogados, então nós temos uma advocacia familiar, né, lá em São José do Rio Preto. E meu pai sempre viveu da advocacia. Então, eu vivi isso, né, presente na minha vida desde pequena, né? Todos os perrengues da advocacia, né? A dificuldade de ser um profissional autônomo, né? Que são empreendedores, eu sempre falo isso, né? Os advogados, os jornalistas, né? Nós somos empreendedores, assim, o produto está em nós mesmos, né? Sim. Então, assim, e aí quando em 2005, né, quando eu e meu esposo resolvemos casar, ele já morava aqui, mas ele também é de São José do Rio Preto, São Paulo, mas ele se formou lá em São Paulo e veio trabalhar, hoje ele é funcionário da Novo Nordisk, né? Então aí nós resolvemos casar e eu vim embora, né?
E chegando aqui em Montes Claros, comecei a minha trajetória, né? Comecei do zero, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, né, Ariane? Que bacana. Porque assim, eu já peguei um escritório já formado, né? Com clientes, com toda a estrutura, né? Quando eu vim para Montes Claros, eu me senti primeiramente perdida, né? A gente fala assim, a gente fala perdida, né? Mas graças a Deus, eu falo assim que eu não poderia estar num lugar melhor do que Montes Claros. Ah, que legal. Porque Montes Claros, as pessoas montes-clarenses são muito receptivas, né? E isso fez muita diferença, né? As pessoas me acolheram, me abraçaram, sabe? E isso foi muito bom para mim, porque assim eu me senti abraçada, acolhida e comecei a minha trajetória, minha carreira profissional, né? Conheci algumas pessoas, me apresentaram alguns advogados, aí iniciei minha carreira junto com o advogado Dr. Cambuí, né? E depois comecei a dar aulas e depois fui andando. Ou seja, a mulher multitarefas, né? Multitarefas. Graciete, não tem pra onde correr, né? Sim, sim. E aí depois, assim, a gente vai caminhando, né? As coisas vão acontecendo com muita luta, muita garra, nada fácil, né, Ariane? Nada fácil, a gente tem que conquistar, matar um leão a cada dia. Conquistar, né? O espaço mesmo, né? Ainda mais você que veio de fora, Isso. Né? Uma estrangeira, porque apesar de ter o acolhimento, quando você chega nos grupos, como nós temos aqui, né? Uma OAB, um grupo da OAB bem formado, né? Sim. Bem estruturado, então você acaba tendo que realmente buscar uma representatividade para estar naquele espaço de maneira sólida, né? Sim. Foi muito difícil, mas assim, hoje a gente olha para trás, né, e vê o quanto foi gratificante essa minha caminhada e o quanto foi bacana, né, eu ter saído. A gente fala assim das asas protetoras dos pais, né? Como verdade. Que isso é importante, sabe, Ariane? Hoje eu olho para trás e falo assim, todos nós filhos temos que ter essa passagem, né? Porque a gente faz com que a gente cresça não só pessoalmente, mas a gente cresça profissionalmente, né? É isso mesmo. E isso foi muito importante na minha carreira e assim, eu olho para trás e eu só tenho que agradecer mesmo, gratidão por tudo que o meu pai me ensinou, né? Tudo que eu aprendi de lá, que tudo que eu trouxe para Montes Claros foi porque eu aprendi com ele. E grata pelas pessoas que me acolheram, que me receberam, novos amigos muito, muito fiéis, né? Fiéis a mim e que estão comigo nessa jornada até hoje. E também por você, né, Graciete? Grata por você mesmo, de você ter conseguido fazer as escolhas, né? Porque às vezes essas transições que a gente faz, elas não são fáceis, como você falou, né? E muitas vezes o medo nos paralisa em várias situações. Sim. E saber que a gente, né? Eu sou empreendedor, igual no seu caso, que é do jurídico, mas empreende, porque você tem um escritório, né? Você trabalha, você garimpa cliente, você precisa trabalhar seu cliente, fidelizar. Então, quer dizer, é uma trajetória comum a todo empreendedor. Então, que bom, parabéns pelas suas escolhas e que bom que você foi bem acolhido aqui na nossa terrinha. E hoje, com certeza, você colhe um reconhecimento do posicionamento que você alcançou aqui, né? Sim. Mas nós vamos começar agora começam as perguntas que não querem calar. E eu gostaria muito que você falasse um pouco pra gente, já vamos começar quente, sobre os principais problemas jurídicos que os empreendedores enfrentam em suas jornadas empresariais, especialmente quando a gente fala de direito empresarial e trabalhista. Sim. Essa é uma pergunta muito, muito bacana, né, da gente começar a falar sobre essa questão dos empreendedores, né, quais são os problemas que eles enfrentam, né? Então, eu acho que o principal e o primeiro que a gente poderia colocar, sabe, Ariane, seria a gestão de pessoas, né? Conseguir equilibrar dentro do estabelecimento comercial daquele empreendedor, vários tipos de pessoas com várias características, né? E conseguir equilibrar horário de trabalho, né? Conseguir equilibrar licenças, afastamentos, né? Então, lidar com essa gestão de pessoas, eu acho que é a principal tarefa desse empreendedor, né? Engraçado, porque quando a gente fala gestão de pessoas, a gente fala de vários aspectos, né, Graciete? Então, por exemplo, eu trabalho com liderança criativa.
quando eu falo de gestão de pessoas, eu estou olhando a condição totalmente humana, a maneira como eu me relaciono com eles, posicionamento, né? Então eu evito estar eu estou na mesma estatura, né? A gente está ali no mesmo posicionamento para conversar, para resolver as coisas e tudo. Só que não tem só esse relacionamento, essa gestão humanizada. Você também precisa ter essa compreensão de uma gestão que vai tocar o jurídico, né? Porque quando a gente fala assim, por exemplo, eu tenho uma colaboradora, a filha dela teve uma pneumonia. Sim. E ela teve que ficar com essa filha no hospital. Então, assim, poxa, uma criança de 8 anos com pneumonia, 7 dias internada no mínimo. Então, assim, como que eu faço com essa colaboradora? Ela vai me apresentar um atestado de acompanhante. Sim. Né? Então, eu posso acatar ou eu posso não acatar. Não é isso que diz a lei trabalhista? É isso. Mas eu tenho lá pessoas, estou gerindo pessoas. E se fosse comigo, né? Sim, então, eu chego para esse colaborador e falo, olha, eu vou adiantar 10 dias das suas férias. Vamos adiantar 10 dias das suas férias? Não, estou de acordo. Então, eu vou lá e faço um movimento ali que eu imagino que vai ser bom para ela, vai ser bom para mim, a gente vai respeitar as leis trabalhistas, né, de certa maneira, e ela vai se sentir acolhida na minha gestão, né, e vai poder cuidar da filha dela, mas nós vamos fazer tudo certinho, legalmente, né? Para a gente evitar problemáticas. E muitas vezes os empreendedores estão no mercado e eles não compreendem dessa maneira, e aí tem dificuldades em perceber a legislação trabalhista. E aí, recentemente, a gente teve uma reforma, não é isso? Teve. Que trouxe muitas novidades. E eu queria que você falasse para a gente quais são os equívocos mais comuns do empreendedor nessa área. Sim. Essa área trabalhista é uma área que ela abrange, né, muitas questões aí que houve essa reforma e houve algumas modificações, né, importantes tanto para o empregado como para o empregador. Né? Então, a gente tem que observar mesmo essa questão. E o que a gente poderia falar, né, de mudanças nessa nova lei, né, do empreendedorismo. A primeira grande mudança, como você veio falando, de um tratamento humano, humanização, né? Humanização de um tratamento humano com os funcionários. A primeira coisa que a gente vê a mudança na lei é a questão da CIPA, do assédio, né? Com essa nova lei, determina que as empresas são obrigadas, né, a fazer anualmente palestras de orientação para os seus funcionários com relação a questões de acidente de trabalho, as questões de assédio, tanto moral como sexual, sabe, Eliane, que hoje nós temos um aumento nessa questão do assédio, tanto moral, né, e também o sexual, né, que a gente poderia falar. Mas a questão do assédio moral hoje está muito forte dentro das empresas. Então, a gente tem sim que fazer reuniões, levar pessoas capacitadas, né, para poder falar e explicar o que seja um assédio. Né? O que é um assédio? Porque não é qualquer fala, qualquer palavras, qualquer gesto que a pessoa faz que significa um assédio, né? E a pessoa tem que saber equilibrar essa fala, essa compreensão, né? Para que a empresa também não seja prejudicada e o funcionário também não seja prejudicado, porque isso é uma questão muito grave, né? Que a gente tem que levar para um lado muito, muito grave. Então, a primeira questão que a lei trabalhista modificou foi instituir dentro da legislação que as empresas são obrigadas hoje, acima de 10 funcionários, são obrigadas a realizar orientações, né? Uma vez ao ano, ter um dia específico para poder orientar os seus funcionários com relação a essa questão da CIPA, né? Entendi. E envolvendo também o assédio moral e sexual. E como que é feita a fiscalização disso? Na realidade, a lei não fala sobre a fiscalização. E aí, volto àquela questão do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Os auditores, os fiscais do Ministério Público do Trabalho e Emprego teriam que fiscalizar, né? De ter essa comunicação. Só que, como não há um número suficiente de fiscais para poder fiscalizar se as empresas estão cumprindo ou não com essa determinação da lei. Então, assim, vai do funcionário que tem um conhecimento
denunciar ou não o empregador que não esteja cumprindo com a legislação, né? Geralmente, sabe, Eliane, essas grandes empresas, elas têm uma consciência muito grande com relação a isso, né? E o que a gente tem que colocar isso dentro dos pequenos e microempreendedores, que ainda eles têm essa dificuldade, né? Ou talvez não tenham esse entendimento de que eles também necessitam dar essas informações para os seus funcionários, entendeu? E de suma importância. Então é importante a gente sensibilizar, não é isso? Os empreendedores. Então, olha só, ouvintes da rádio 101,1 FM, a gente aproveita para sensibilizar aqui os empreendedores, dizer que vocês precisam olhar para essa questão, né? Poxa, uma vez no ano, uma vez ao ano, né? Levar esse tema, que pode ser uma reunião de comunicação entre as equipes, você mesmo pode, né, levar uma pesquisa, pedir um apoio a alguém do jurídico e levar esse tema para tratativa, porque, gente, não tem jeito, se a gente não tiver acesso à informação, à comunicação, né, ao conhecimento, perdão, de qualidade, a gente não consegue avançar em várias questões. Então, hoje, não tem uma fiscalização efetiva, assim, em cima, mas as coisas se movimentam. Quem é empreendedor há mais de 10 anos, como eu, por exemplo, como você, a gente vê como que as leis têm mudado, modificado, como o sistema para fiscalizar isso tem sido ampliado, tem sido modernizado. Então, logo vai haver um jeito aí de fiscalizar esses momentos, se esses momentos estão acontecendo ou não. E antes de chegar nessa cobrança, né, nós vamos agir eticamente, porque a ética, o que é a ética, né, Graça? Me corrige que você é do jurídico, se eu estiver errada. É você fazer o que tem que ser feito dentro de certa liberdade. Eu não preciso ter um documento, eu não preciso ter uma arma na cabeça, eu não preciso ter placas enormes dizendo que eu tenho que fazer. Se eu sei que eu tenho que fazer, e existe uma norma, existe uma regra e existe uma indicação, então eu faço porque eu sou eticamente sensibilizado. Então, empreendedores, fica aqui o apelo para que vocês observem essas questões dentro dos seus negócios, busquem a colaboração necessária e uma vez ao ano faça esse momento. É muito importante a gente falar também que quando a gente dá orientação ao empregado, né, a gente orienta ele o que é e o que não é um assédio, né? E se por um acaso ele estiver assediando, né, ou sendo assediado por algum funcionário, superior hierárquico, etc. e tal, né, o pedido a demissão, né, porque isso dá demissão por justa causa, né, o funcionário assediar outra funcionária ou uma pessoa ser assediado por outra, né, então dá justa causa. Então, assim, até mesmo essa documentação que a empresa tem de que ela consiga provar para ele que ele foi orientado de que aquilo não deveria ter sido feito, né? Do que aquela forma que ele agiu com aquela funcionária ou funcionário não poderia ter sido daquela mesma forma, né? E isso daí dá amparos legais para demissão por justa causa daquele funcionário. Então, isso é importante a gente falar, né, para esse pequeno empreendedor, esses empreendedores, que é importante eles terem essa documentação para que eles possam até mesmo justificar, né, a demissão daquele funcionário que está causando transtorno dentro da própria empresa dele. E é importante você tocar nesse tema, porque faz parte de uma outra questão que a gente está interessadíssima para saber, que está relacionada às questões de convívio mesmo dos funcionários, né? Porque essas relações com funcionários, elas podem ser uma fonte de conflito para muitas empresas, não é? E é preciso que os empreendedores cumpram todas as obrigações trabalhistas, inclusive, logicamente, né, para prevenir os processos judiciais. Então, assim, quais são os principais deslizes que o empregador, que nós empreendedores cometemos aí nessa jornada, não é, de relacionamento com os colaboradores? O que você tem, assim, o que você, na sua realidade, você trabalha, assim, você fala, não, isso que acontece muito nas empresas. Sim. Uma das questões principais, né, que a gente tem que avaliar que os empreendedores, os empresários têm um grande problema com relação à jornada de trabalho, né? E principalmente, sabe, Ariane, depois da reforma trabalhista, que dispensou até mesmo as empresas de fecharem acordos via sindicato, as empresas podem fechar acordos individuais com o próprio funcionário.
Sim. Então isso dá uma liberdade para a empresa determinar quais são as condições que aquele empregado está precisando. Então, por exemplo, vamos dar só um exemplo. Hoje, pela nova legislação trabalhista, ele poderia suprimir, vamos supor, a hora intrajornada, que é a hora de descanso e refeição daquele empregado. A lei anteriormente falava que necessariamente deveria ser de 1 a 2 horas, né? Hoje, pela nova lei trabalhista, há a possibilidade dessa empresa fazer um acordo individual com aquele funcionário de ser somente 30 minutos. Só que os outros 30 minutos, ou a empresa pagaria como hora extra, ou esse funcionário saía 30 minutos antes. Sim. Né? Então, assim, são facilidades que a empresa hoje tem de fazer com esse funcionário. Então, uma das questões desse deslinde que os empresários hoje estão cometendo é não seguir as normas legais, jurídicas, né? Talvez não ter um setor jurídico, sabe, Ariane? Sim. Dentro da sua empresa para poder orientar eles nessas questões. Porque esses acordos individuais hoje podem ser realizados até mesmo sem homologação do sindicato. Pois é, isso é importante, né? Que o empreendedor compreenda, porque a vida da gente é muito maluca, tem horas. E tem horas que o mercado, ele nos deixa assim com a cabeça muito quente, né? O mercado tá bom, daqui a pouco tá ruim e tal. Mas essas questões, elas são rotineiras demais pra gente não se atentar e não se apegar ao fato de que a gente precisa ter a informação correta. Sim, não é? Sim. E aí, assim, são várias outras questões, né? A questão do cartão de ponto, que é muito importante que o empregado, né, oriente o seu funcionário corretamente como é feito a questão do cartão de ponto. Questões de jornada de trabalho. Hoje, a nova legislação trabalhista permite vários tipos de jornada. 5x1, entendeu? 12x36 e vários outros tipos de jornadas que seja feito entre empregado e empregador. Então, o que a gente poderia falar hoje? O que hoje os empreendedores estão deixando, né? Estão esquecendo de fazer? Eu acho que é sentar com seus empregados, entendeu? Seus funcionários, e ver qual que é a melhor forma daquele trabalho. Porque talvez é uma empresa pequena, Ariane, Sim. e você precisa sentar com aquele empregado, ver quais as necessidades da empresa e do empregado. É verdade. Né? Porque talvez aquela empresa necessite que o funcionário fique mais tempo trabalhando por um horário além da jornada de trabalho, mas ele poderia colocar aquilo dentro do banco de horas. E registrar os acordos, E não é? registrar os acordos, entendeu? E aí, isso tudo legalmente, isso ficaria bom para o empregado, que estaria legalmente, né, trabalhando legalmente, e para a empresa, ela trabalharia o direito do trabalho preventivo. Verdade. Eu gosto muito de falar dessa palavra, direito do trabalho preventivo para as empresas, porque isso resolve demais a vida do empreendedor. Com certeza. Para a gente que é empreendedor, a gente precisa, olhar para a prevenção de todas as formas, né? Porque colabora para a gente estar com a cabeça ligada naquilo que a gente tem que fazer, que é o quê? Quer vender, quer produzir, Sim. quer fazer um negócio, ficar com as perninhas firmes, faturar. Então, quando eu tenho algum problema, a gente tem uma parceria com um advogado, que é o Rodrigo Gentil. Sim. Ele que atende a gente, né? Em todas as nossas demandas, assim, anualmente. Então, ele sempre fala assim, às vezes eu mando um problema para ele, fala, beleza, pode deixar que eu resolvo, igual vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro para pagar meus honorários. E realmente é isso que acontece. Eu aprendi tanto nesses 17 anos como empreendedora, aprendi tanto a dar valor na parte jurídica dentro da empresa, mesmo quando a minha empresa ainda era pequenininha. Eu tinha lá 3 funcionários, hoje a gente está com a base de 30 funcionários, mas a gente tinha lá 3 funcionários e eu tinha maior preocupação. Então, assim, para fazer uma contratação de colaborador, a gente faz com um descritivo de função, sabe? Você tem alguns acordos ali, até assim, uso de imagem, né? Porque todas as lojas são cheias de câmera e tudo. São, assim, são essas coisas que parecem ser pequenos, são detalhes, mas em algum momento aquele detalhe ele pode te gerar um transtorno, né, se você não está atento a ele. Então, gente, essas informações que a doutora Grassetti está trazendo para a gente é tão importante que a gente se atente, porque elas fazem parte da nossa rotina diária. Você falou do ponto, né? Não sei os empreendedores que estão escutando aí, mas o ponto, gente, sofrimento. Não é sofrimento, não, é sofrimento.
para você fazer a galera compreender. Porque às vezes a galera chega também assim, tão preocupada, vai trabalhar, vai abrir loja, vai dar aquela ajeitada, e acaba esquecendo que a gente é ser humano mesmo, né? Sim. Então a gente tem que buscar aí as ferramentas para realmente fazer com que a coisa ela aconteça. Lá no nosso caso, hoje, a gente tem uma ferramenta que é um app. A gente não lida mais nem com papel. Sim. E também porque aquele ponto, né, aquele aparelho eletrônico que você compra, o custo dele para uma empresa pequena, eu sou pequena, microempreendedora, é um custo razoável. Então, assim, hoje tem até app que você controla, né, você paga lá uma mensalidade e você consegue controlar de uma maneira que seja fácil para o colaborador e para que a gente também tenha acesso, compreenda as horas. Acho que as horas que trabalham a mais também é algo que eu escuto muito, assim, muitos empresários, assim, às vezes têm problemas por conta disso. Né? Então, assim, você não tem como pagar o seu colaborador a hora extra, faça com ele, quando você contratar, o acordo de que ele vai receber em banco de horas. Sim. Não é isso? Então, são detalhes, mas que vão evitar, com certeza, um transtorno jurídico, né, Mercedes? Com certeza. Isso daí facilita, né, para ambas as partes. Com certeza. Agora, nós vamos falar de um tema. Não tem uma música, não, Paulo? É um tema que às vezes traz muito desconforto, né, dentro das relações empresariais, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão societária mesmo. Vamos falar sobre litígios empresariais, não é, gente? Que palavrão é esse? Litígio empresarial, não pode falar palavrão aqui, viu, Paulo? Mas agora a gente vai falar e a doutora Graciete vai explicar que não é um palavrão. E a gente quer entender um pouco quais são os passos que os empreendedores eles devem seguir quando eles se deparam com uma disputa legal para minimizar os danos à empresa. Assim, dentro do negócio, né, tem ali o quadro societário e tem alguma questão, provavelmente você vai trazer para nós os exemplos dessas questões, como que esse empreendedor ele vai conseguir lidar com essa questão do litígio empresarial. Sim, a gente vê muita litígio mesmo entre os próprios sócios, né? Dentro das empresas, questões societárias mesmo, e realmente é uma questão mais específica. E o litígio, explica pra gente, por favor, Graciete, o que é litígio no meio empresarial? Sim, o litígio na realidade são, a gente não poderia falar discussões, mas talvez determinações que talvez um sócio acha, né, que seria legal daquela forma e o outro acha que não, né? Ou vamos supor, a gente poderia dar um exemplo seguinte, geralmente lá no contrato social das empresas, coloca-se quem é o sócio administrador, né? Quem é o sócio que vai administrar, que vai assinar os cheques, que vai assinar os contratos. E isso, sabe, Ariane, tem que ficar muito claro dentro dos contratos sociais. Por quê? Porque para não gerar esses litígios, para não gerar controvérsias entre os próprios empresários. Então, o litígio, né? É a famosa contenda. Com certeza. Com certeza. É a contenda. Com certeza. E aí, a gente tem que determinar, eu falo que o contrato social entre os sócios é de suma importância. Por quê? Porque vai determinar quem é responsável por quê. E isso é muito importante para que um não adentre na esfera do outro sócio. E aí comece as questões dos litígios, né? Assim, você contratou uma pessoa que eu não queria. Não, mas você não tem esse poder de contratar. Por quê? Porque no contrato social não... Então, assim, aí começa a gerar algumas discussões. E isso a gente pode ser determinado e pode ser delimitado dentro do contrato social. Entendi. Então, quando a gente fala assim, você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma sociedade empresarial, procura um advogado, né? Procura talvez também a contabilidade, Ariana. É importante, né? É importantíssimo para dentro de uma empresa, né? Sim. Eu já vi, assim, empresas deixando de pagar tributos, né? Deixando de emitir as guias de tributos, e isso, muitas vezes, a hora que chega na justiça, né, você sonegar, né, imposto. E não são empresas pequenas, não, empresas grandes, né? Empresas grandes, né? Então, assim, isso é muito importante a gente falar, né, que as empresas, antes de você abrir as portas da sua empresa, você tem que primeiro formalizar
quem são os sócios, quais são as responsabilidades e os afazeres de cada sócio, que um não vai adentrar na responsabilidade do outro, né? E determinar, especificar mesmo o que um vai fazer e o que o outro vai fazer, e também especificar a contabilidade, né? Para que não haja sonegação de imposto, ou se há a liberação da guia de imposto, talvez a pessoa, o contador libera a guia, né? Libera o imposto para ser pago, e aí chega lá na empresa, o responsável, só o responsável omite, não paga aquele tributo, né? E aí gera um problema para todos os demais sócios. Né? Então, isso é muito importante, especificar as responsabilidades dentro do contrato social. Quando você tem um contrato social que especifica a responsabilidade de cada sócio, quando há um litígio, é muito mais fácil de ser resolvido, tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial. Correto. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer a respeito disso, porque esse é um tema quente, né? É um tema quente. Eu quero saber mais algumas coisas aqui. Tem até uns exemplos aqui para você me ajudar. Mas agora a gente chegou ao final do nosso primeiro bloco. Então, gente, nós vamos dar uma paradinha aquela para escutar música boa, que a Unimontes Universitária tem para nos trazer, essa seleção maravilhosa que o Paulo faz aí pra gente, que a gente fica se deleitando aí na rádio. Pois é, vamos escutar um pouquinho de música, mas antes de encerrar, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Voi Comunicações e ao apoio da Fadenor. E a gente já volta, fica por aí. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. E aí, gente, voltamos aqui com o nosso segundo bloco. Essa rádio que nos acolhe tão bem e que traz para você informação, conhecimento e o melhor da música. Olha só, o programa Quer Empreender acontece toda quinta-feira, às 18 horas. E você também acompanha a gente pelo canal no YouTube. Então, você ainda não segue? Não é possível, gente. Segue a gente, Empreendedor em Ação. Entra aí no YouTube, já segue o nosso canal, para você dar uma visualizada aqui nos bastidores. Tem alguns vídeos curtos lá, alguns shorts. Logo mais, daqui um tempinho, nós vamos ter tudo lá como podcast, para você acompanhar aí o visual aqui do que acontece na nossa rádio aqui, durante a nossa programação. Você também precisa saber que a gente tem um e-mail de comunicação, que é o empreendedoremasãomoc@gmail. Quer mandar sugestão, quer fazer alguma crítica, quer fazer alguma pontuação a respeito do que a gente falou aqui, ou do que talvez você tenha interesse de ouvir, manda pra gente lá no nosso e-mail, empreendedoremasãomoc@gmail. E lógico, precisa agradecer os nossos parceiros, os apoios da Cris Joias, da Classic Men's Club, da Voi Comunicações e da nossa querida Fadenor. Então vamos voltar aqui agora com a doutora Graciete Priotto, para a gente continuar falando, Graciete, dessa questão aí do litígio empresarial. Entendemos aí, né, gente? Litígio é quando dá o que a gente chama aí na vida, na realidade, babado. Tem lá a relação dos sócios, babou, aconteceu alguma coisa, deu problema, deu contenda, deu discussão, deu, né, situação complicada ali, complexa. Então é o que no direito é chamado de litígio empresarial, não é isso, Graciete? É isso. E esse tema é um tema muito bacana da gente falar, né, Ariane? Muito. E aí eu já no intervalo aqui já falei um tanto de coisa aqui, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui agora. Então a doutora Graciete falou pra gente, já inicializou aí a questão do litígio, né, o que seria, como acontece, enfim. É muito comum, doutora Graciete, nas sociedades,
Às vezes a gente pega assim na mão da coleguinha e fala, vamos abrir um negócio. E balões, né? Serpentinas, confetes, é lindo. Esse nascer do empreendimento, né? Que aquele sonho que você está colocando em realidade, você ainda ter o amigo, o marido, o namorado para fazer isso acontecer, é melhor ainda, porque existe um apoio ali, né? Existe uma confluência ali de energias para que as coisas aconteçam. Mas aí é que tá. Né? Aí vem a jornada. E a jornada empreendedora, ela é estressante. Eu sempre falo, nunca romantizo. Sim. É maravilhoso você fazer o que você quer e estar apaixonado, entusiasmado para poder transformar o mundo, né? Porque os empreendedores, eles transformam o mundo mesmo, diariamente. Mas é preciso a gente estar atento e alerta às questões que estão afastadas do pessoal. Porque às vezes a gente leva tudo pessoal, a gente é muito emocionado para fazer as coisas, né? Nós somos muito emocionados para fazer as coisas, mas a gente precisa ter ali um raciocínio lógico e fazer as coisas de maneira mais claras e com razão. Sim. Então, vamos lá. Vou abrir um negócio com minha amiga, nós somos muito amigas, tem ali 15 anos de amizade envolvida e a gente entende que nós temos afinidade para fazer algo acontecer. O que você indicaria que nós fizéssemos de maneira racional para que isso começasse de uma maneira correta e nós não fôssemos assombradas lá na frente por uma falta de formalização dos acordos entre nós duas? Assim. Sim. É muito lindo, né? É emocionante quando a gente pega uma amiguinha e fala assim, não, vamos formalizar esse nosso negócio, né? Que está aqui no fundo de casa, está dentro do nosso quarto, mas é muito preocupante, não só no começo, mas ao final dessa sociedade, a gente tem que se preocupar muito. E eu falo que lá no nosso Código Civil, Ariane, determina que os contratos, eles podem ser tanto verbais como escritos, né? Então, assim, eu posso ter um contrato verbal com essa minha amiguinha, que eu quero fazer uma sociedade, né? Posso, né? A gente fala assim, os casais não têm aquela sociedade de fato, né? Que não são casados no papel. A mesma coisa acontece com as sociedades empresariais. Eu posso ter uma sociedade de fato, né? Que não esteja escrito no papel com essa minha amiguinha, com esse meu amigo, com esse meu colega. Posso. Mas devo, não. Isso aí. Bom, que eu tô aqui observando, tô assim, entendi. Isso aí, entendi. Eu posso, não. Mas eu devo, não. Até mesmo, sabe, Ariane? A gente vê os maiores litígios que acontecem nas sociedades, de fato, conjugais, é realmente nessas questões quando não há um documento escrito. É verdade. Então aí a pessoa vai ainda reconhecer essa união estável. Verdade. Como que era essa minha união estável? E a mesma coisa acontece nas sociedades empresariais, né? Então, quando eu inicio um contrato verbal, um contrato, uma sociedade de fato, sem nada escrito, pode ter certeza, no final é um problema. Vai dar um problema. No meio já vai dar um problema. Já vai dar um problema. No final, né, então, assim, eu posso, né? Eu posso ter uma sociedade conjugal com meu esposo de fato? Posso, né? Mas aí as pessoas me perguntam, mas é legal? Sim, pela legislação é legal. Mas eu te orientaria a fazer isso? De nunca. Isso aí. Entendeu? Até mesmo que seja o marido, não é? Mesmo que igual seja o marido. Caso, meu sócio é meu marido. Isso, tudo tem que estar escrito, Ariane. Escutando, Leonardo. Você está escutando, Leonardo? Tudo tem que estar escrito. Sabe, eu costumo falar muito com meus clientes que quando você coloca no papel, você coloca as regras no papel, fica muito mais fácil para o juiz decidir o seu problema. Porque é muito mais difícil você chegar numa sala de um juiz, você jogar o problema para cima de uma terceira pessoa que nunca te viu, nunca sabe o que é que vocês começaram lá atrás, como que foi que vocês começaram. Aí agora você quer que ele resolva o seu problema. Resolva como? Se você não tem nada determinado e escrito inicialmente. Então a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente, eu vou iniciar uma sociedade com uma colega, uma amiga, um meu marido, etc e tal. Qualquer pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, um contrato social. Entendeu? Tenho que formalizar esse contrato no qual eu vou especificar as regras, especificar
quais são as minhas cotas, percentual de cotas, né? E esse percentual de cotas é importante a gente determinar. Por quê? Porque geralmente é dentro desse percentual de cotas que você tira o lucro. Sim. Que a pessoa vai tirar o lucro. Então, é muito importante, né? Especificar, como eu já falei anteriormente, quem é o administrador, né? Porque esse administrador é ele que vai contratar, demitir, emitir cheques, fazer compras. Às vezes é ele que vai assinar um documento pela Receita, algo tudo, do tipo, né? É tudo ele. Então, sim, aí a segunda coisa que esse administrador, você tem que ter com relação a esse administrador, confiança. Você tem que confiar nessa pessoa. Só que também é importante, sabe, Eliana, a gente falar que dentro desse contrato social, especificar que tem que haver, pelo menos de 6 em 6 meses, uma prestação de contas. Isso, eu ia falar isso agora. Gente, eu tenho 17 anos que eu empreendo com meu marido. E eu vou te falar uma coisa, assim, se eu pegar 50 centavos no caixa da loja, esses 50 centavos é retirado do sistema. Então, ele sabe isso aí. Então, né, as coisas lá são divididas assim. Eu faço as compras... Não, mentira. O Léo faz as compras, faz muito bem e dá muito trabalho. Eu prefiro que trabalhe mais que eu. Tô brincando. Ele tem essa parte do comercialzão, sim, das compras e tudo. Eu faço o administrativo, financeiro e dou esse apoio nas questões do marketing. Tudo a gente faz acordo, a gente conversa, a gente resolve um com o outro e troca opiniões, né? Sim. Então, isso aí sempre foi assim. Agora, essa coisa da prestação de contas, ela pode sim fugir do controle quando você não tem os acordos que devem ser especificados, né? Justamente no início ali. E também, se não for no início, no meio do percurso, mas que seja de uma maneira tranquila, no momento em que você não tenha problema acontecendo, que a contenda não está instaurada, para que você possa resolver. Porque se você chega num momento de litígio, né, no momento de confusão, você está desconfiando do seu sócio, você desconfia da conduta dele dentro do negócio, né, ou ele faz alguma coisa ali que você não concorda. Quando chega nesse momento, aí todo mundo emociona demais, a razão vai embora e você não consegue resolver o problema. Sim. Então o ideal é, realmente, como o doutor Grassetti disse, fazer um contrato, né, buscar uma consulta jurídica. Às vezes uma consulta, não é, doutora Grassetti? Um momento, uma reunião de 1 hora, 2 horas com o advogado ali, você consegue formalizar um contrato e colocar isso para rodar no dia a dia. Isso. Não é? E aí entra a questão que eu acho que é importante a gente falar, você já trouxe a prestação de contas, principalmente relacionada a marido e mulher trabalhando como sócios. Sim. É uma questão que pega, né, ali no calcanhar de aqui, na feridinha. Na feridinha, pega na feridinha. Porque hoje nós temos muitas sociedades empresariais entre marido e mulher, né? E isso é muito comum hoje em dia. E mesmo quando há essas sociedades empresariais entre o marido e a mulher, tem que se especificar, sabe, Ariane? Quais são os percentuais e as retiradas de cada um. Eu posso dar um exemplo de um cliente, uma cliente recente que me procurou, né, de um divórcio. Ela estava divorciando do esposo e eles têm empresas. E aí ela foi lá me falar que, na realidade, eles têm uma retirada, cada um faz uma retirada X, né? Só que atualmente ele estava pagando coisas extras pela empresa, né? Ela falou assim, doutor, mas isso é legal? Por que ele está retirando? Por que ele está fazendo essa retirada e eu não estou fazendo essa retirada, né? Então isso tem que ser deixado muito claro, né? A contabilidade, na realidade, também tem que estar junto ali. A contabilidade entra nesse processo. Entra nesse processo, por quê? Porque a partir do momento que um dos sócios, que seja o marido ou a mulher, esteja retirando algo a mais que o outro, a contabilidade também tem essa responsabilidade, sabe, Ariane? E a gente tem que analisar isso daí, porque se um está fazendo retiradas maiores do que o outro, isso está errado, né? Então, assim, tem que ser determinado e isso tem que estar muito bem claro, principalmente em caso de divórcio do casal. Não quer necessariamente falar, nós não podemos necessariamente falar que o divórcio do casal é necessariamente o divórcio da empresa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso me divorciar do meu esposo, mas eu posso não separar a minha sociedade empresarial. Sim. Eu posso continuar com ela, né? Correto. E isso é muito, muito importante a gente diferenciar que o CNPJ é uma pessoa diferente do CPF das pessoas.
né? Por isso chama jurídico. Isso. Então, por isso também que tem que existir esses contratos da sociedade empresarial para não haver confusão com a sociedade conjugal. Né? Porque quando você não tem esse contrato social, né, da empresa, aí automaticamente entra no bolo todo, entendeu? Entra tudo, aí você vai se divorciar, então você vai se divorciar e automaticamente a empresa vai ter que entrar nessa divisão e aí nós vamos ter que fazer toda a divisão e toda a consequência tá lançada aí. E aí, né? Utiliza da análise jurídica geral, né? Tipo assim, o que eu tenho aqui, eu tenho isso. Então, se eu tenho isso, a lei diz isso, nós vamos resolver dessa maneira. Sim, aí vai depender do regime de bens que aquele casal, né, determinou na hora do casamento. E se ele não estiver vivendo esse regime de bens aí? Se tiver numa união estável, Entendi. né? Tipo assim, não tiver nada documentado. Aí pressupõe que quando você tem uma união estável, que você não tem nada escrito, né? Porque a união estável também você poderia ter um contrato de união estável. Um documento no cartório. Isso, mas vamos supor que a pessoa não tenha nem esse documento no cartório. Automaticamente pressupõe que o regime de bens seria um regime parcial de bens. Entendi. Que aí é o que o casal adquiriu após a união estável. Tudo que o homem ou a mulher adquiriu antes da união estável não comunica. Okay. Entendeu? Então vamos supor, se essa mulher entrou nessa união estável após... quando ela entrou, o marido já tinha essa empresa não vai comunicar com ela. Entendi. Por mais que ela deu todo o seu sangue durante todo esse tempo lá dentro daquela empresa, entendeu, Ariane? Olha só a consequência de você não ter uma documentação e não ser legalizado perante a legislação jurídica. E nesse sentido é que a gente tem que ser racional. Sim. Não é? Nesse momento, gente, não tem que ser emocionado. A gente tem que ser racional assim, ó. Vamos fazer as coisas certas do jeito que tem que ser feito. Porque às vezes a gente fica constrangido, né? Ali, mesmo que seja uma sociedade entre amigos ou o próprio casal, você fica constrangido de às vezes trazer um assunto que possa, né, despertar um gatilho ali de tipo, nossa, fulano, você está desconfiando de mim? Sim. Né? Nossa, fulano, você está desconfiando de mim, mas não é assim que tem que ser a realidade. Então a gente tem que levar menos coisas para o lado pessoal e realmente ser profissional. Então, empreendedores, estamos aí abrindo empresa ou estamos já no negócio. Existem algumas questões relacionadas a essa questão de litígio, que a doutora Graciete está explicando. É o momento. É o momento de você colocar as coisas no papel, fazer uma consulta jurídica com um advogado que compreenda a área, não é isso, doutora Graciete? Isso. Empresarial, que entenda desses, né, de todas as ferramentas e tudo que tem para ser utilizado para resolver essas contendas, para você fazer o que é certo e se resguardar, sabe? É prevenir. Tipo assim, todo ano eu faço um check-up, então eu posso meter o pé no pau da barraca o resto do ano. Porque todo ano meu coração tá bom, tá tudo bem dentro de mim. Mais ou menos isso, a empresa é isso também. É isso. Como é que sua empresa tá? Né? Chega início de ano. Nós vamos ter aqui mais na frente um programa falando sobre a questão tributária das empresas, inclusive, já vai entrar, daqui uns dias está no ar. E a gente quer falar sobre isso justamente pelo mesmo motivo que a gente trouxe aqui. Para dizer que se nos prevenirmos com relação a possíveis problemas, conflitos, é muito mais fácil empreender. Sim. É muito mais tranquilo, a cabeça fica muito mais fresca, né? Com certeza, com certeza. Bom, então assim, essa mediação e essa arbitragem, elas são alternativas à via judicial para resolver essas disputas comerciais. Ou seja, sentar ali entre os sócios, dar uma conversada, fazer os acordos, não é isso? Chamar alguém ali que tenha conhecimento para poder colaborar. Como que os empreendedores eles podem se beneficiar desses métodos alternativos de resolução de conflito? Sim. Eu sou formada, né, mediação e conciliação pelo Tribunal de Justiça. Esses métodos, né, de solucionar os conflitos, Ariane, depois que você estuda e vê como que funciona, você fica assim, fica rendida a esses métodos, sabe? Porque hoje o judiciário, ele está sobrecarregado, né? E quando você vai, leva o seu problema para um juiz, uma terceira pessoa,
essa terceira pessoa não sabe de nada que aconteceu na sua vida, não sabe nada da sua trajetória, né? E ele vai resolver o seu problema de acordo com as provas que estão ali no processo. Então pode ser que você tenha todas as provas e as suas provas sejam melhores, ou pode ser que a outra parte tenha melhores provas e melhores documentos do que você. E aí é feita uma injustiça, de vez de ser feita uma justiça, é feita uma injustiça. Mas por quê? Porque aquela terceira pessoa, o juiz, né, que a gente fala, o Estado, porque na realidade o juiz está ali representando o Estado, né? Ele vai decidir de acordo com o que ele tem ali, né? Então ele pode decidir através de uma justiça, fazendo justiça, ou ele pode, no seu entender, ele pode fazer uma injustiça. Por quê? Porque ele vai decidir com o que tem ali. Com os fatos que ele está observando. Com os fatos que ele está observando. E, além de acontecer tudo isso, tem a morosidade da justiça, né? Quando você leva um processo para a justiça, você não sabe quando que vai acabar. Verdade. Então você vai demorar aí 1, 2, 3, 4, 5... E tem processos que ficam aí 20 anos na justiça, porque tem recursos e tudo mais. E aí, Ariane, quando eu conheci os métodos alternativos, né, de solucionar os conflitos, que é a mediação, a conciliação, eu fiquei encantada. Porque é você sentar com as pessoas, sentar com as partes e tentar resolver o que é que foi, que está de errado. Só que para isso não adianta você sentar, você e seu sócio, um na frente do outro, que vai ter o quê? Vai ter briga. Lógico. Vai ter briga. Então você precisa de um conciliador ou um mediador. E essa pessoa, ela é capacitada para isso. Então ela tem métodos que a gente aprende nesses cursos, que vai fazer com que a gente acione aonde foi o problema. Então eu acho que isso é importante frisar. Procurar um especialista. Isso. Aí o que acontece? A gente hoje tem várias profissionais, tanto do direito, porque para você ser um mediador e um conciliador, não necessariamente você precisa ser da área do direito. Você pode ser um assistente social, você pode ser um psicólogo, entendeu? Então você pode ser várias pessoas formadas em vários cursos que são mediadores, né? E elas fazem isso. Não sabia disso. Hoje não precisa, para você ser um mediador e um conciliador, não necessariamente você precisa ser da área ser da área jurídica. Por quê? Porque aquele mediador e o conciliador, ele não vai colocar ali na mesa questões jurídicas. Ele vai tentar conciliar aonde que foi que deu o problema. Onde que começou esse problema que resolveu nesse litígio? Porque tem um escape, sabe, Ariane? Tem sempre um foguinho que começa lá embaixo. E aí você começa a verificar da onde que surgiu esse problema. E eles vão lá naquele cerne desse problema e resolve não só o problema da sociedade, mas ele resolve o problema das pessoas. Entendi. E isso é muito importante, porque quando o juiz resolve lá, ele vai resolver só o problema da sociedade. Ele vai dar o direito, vai falar assim, X tem tantos por cento e Y tem X, né? Ele vai determinar. Agora, quando o conciliador e o mediador resolve aquele litígio, ele não vai resolver só o problema jurídico. Ele vai resolver o problema empresarial. E um problema social também. Um problema social. Para todo aquele círculo que está envolvido, isso, né? E aí, aonde que os empresários hoje podem procurar? Hoje nós temos o Sejusc. Você antes de ingressar com uma ação judicial, você pode procurar. Na realidade, dessa forma, judicialmente, você tem que procurar um advogado, porque hoje existe uma reclamação, que a gente fala assim, reclamação inicial, que você pede para que seja feita uma audiência de conciliação com os mediadores. E esse processo não é um processo judicial. É um processo que é uma mediação antes mesmo de ingressar com a justiça. Se nesse processo, que a gente fala que é uma reclamação, que você distribui na justiça, mas que não é um processo, entendeu? Não der certo essa conciliação e essa mediação entre as duas partes, você ainda tem a possibilidade de ingressar na justiça com a ação própria que o seu advogado determinar, entendeu? Então, isso é só uma possibilidade, uma alternativa
antes de você levar para o judiciário, antes de você levar para o juiz determinar o que é legal entre as partes ou não. E outra coisa, essa mediação, ela pode ser feita, vamos supor, talvez você vai lá numa reunião com o mediador. Nessa primeira reunião, o mediador não conseguiu resolver o seu problema. Ele pode marcar várias sessões. Entendi. Entendeu? Então pode marcar uma sessão, pode marcar 2 sessões. Não, vamos parar aqui a conversa, vamos marcar daqui um mês, vamos marcar uma nova reunião? Aí, chama Sejusc. Sejusc. Então você pode procurar o Sejusc, né? Pode procurar um advogado para ingressar com essa reclamação junto ao Sejusc. Entendi. Antes mesmo de ingressar qualquer tipo de reclamação. Outra alternativa que nós temos aqui em Montes Claros, nós temos uma câmara privada, no qual chama CAMOC. Nunca soube disso. Aí, você tá vendo? Aonde é que fica? Tá, a CAMOC, eu não vou saber falar o endereço correto, mas ela fica ali no centro, ela é uma câmara privada de conciliação e mediação. Então você, empresário, que talvez tenha algum problema, e é muito bacana, porque quando talvez tem alguns empresários que não gostam de se expor na justiça. Sim. Sabe, Ariane? E a CAMOC... E quem quer ficar se expondo na justiça, a CAMOC, gente, as proprietárias de lá são 2 advogadas, amigas minhas, Carla e Fernanda. Elas são pessoas maravilhosas. E assim, e a CAMOC, todos os acordos que é feito junto à CAMOC, que é a Câmara Privada de Conciliação e Mediação, então você vai lá, você leva o seu problema, aí ela vai intimar as partes... Entendeu? Vamos supor, eu tenho um problema lá com a Cris Joias. Aí meu Deus, tomara que não. Eu vou lá na CAMOC, falo o meu problema, né? Ela vai intimar a Cris Joias para estar lá no dia e o horário. Aí nesse dia há uma conversa entre eu e a proprietária da Cris Joias, entendeu? Então, o problema foi esse, ocasionou isso, eu não gostei disso, e aí eles vão tentar solucionar. O que a gente poderia fazer para solucionar esse problema? Se sair um acordo, esse documento que é feito lá na CAMOC, esse documento, ele tem poder, ele é um título judicial. Que bacana. Porque eles têm convênio com o Tribunal de Justiça. É a única câmara privada em Montes Claros que tem convênio com o Tribunal de Justiça. Então, todos os acordos que saem dali é como se fosse homologado na Justiça. Que bacana. Então, provavelmente, se jogar no Google aí, CAMOC, vai dar o telefone. Vai dar o telefone e o endereço. Isso é importante. Isso ajuda demais. Olha, gente, essas informações que a gente recebe, esse conhecimento, né, colabora muito pra gente poder ter uma visão, assim, de que tudo tem solução. Sim. Né? Não precisa morrer com nada, não. Ficar doente com nada, não. No campo do empreendedorismo, da área do empreendedorismo, pra tudo tem uma solução. Sim. Né? E assim, a CAMOC, ela serve para todos os tipos de ações, né? De conflitos. De conflitos, na realidade, não é nem ações, são conflitos, que você pode fazer o divórcio seu lá, entendeu? Se não tiver menores, né? Porque se tiver menores tem que ter, o Ministério Público tem que estar presente. Entendi. Então você pode fazer dissolução de sociedade, lá tem juiz arbitral também. Entendi. O juiz arbitral, ele também entra como, ele é um mediador Ele também. é tipo um mediador, entendi. Só que aí no final ele dá uma sentença. Hoje nós temos... sentença homologada lá. Homologada como se fosse do juiz. Entendeu? Porque ele é juiz, né? Sim. Certo, né? Ele é um juiz arbitral mesmo. É um curso que eles fazem. Né? Hoje nós temos 2 juízes arbitrais lá na CAMOC, que é o André Crisóstomo, que ele é até professor aqui na Unimontes. E é o ex-presidente da UAB, né? É daqui de Montes Claros, e também o Dr. Danilo, que é ex-juiz da 5ª Vara Civil. Entendi. Ele também é um juiz arbitral lá. Então, assim, é muito bacana, tem muitos métodos e meios para solucionar esse conflito. E a mediação e a conciliação, ela veio para revolucionar essas questões, sabe, Ariane? Porque o judiciário, se você levar o seu problema para o judiciário, você vai demorar anos para ser resolvido, e pode ser que no final você não tenha, o seu conflito não seja resolvido da maneira que você gostaria que fosse. Pois é, e eu achei isso tão maravilhoso você trazer isso para nós, porque assim,
corrobora com o que a gente começou a falar no início. Sim. Né? Sobre problemas de gestão de conflito, o que pode acontecer dentro da empresa, com o empreendedor e colaborador, né? O que pode acontecer aí nesse quadro societário, né? De confusões e tudo. E isso traz pra gente assim, poxa, então tem ainda mais uma possibilidade que de você resolver. Sim. Né? Então eu sou empreendedora, surge um conflito ali com o colaborador e tudo, chega numa rescisão, mas pode, sei lá, talvez ir às vias judiciais, então eu posso conseguir ir nesse processo com a CAMOC, por exemplo, ou com um outro advogado que seja, né, conciliador, e resolver chegar num acordo para que eu não vá para a justiça, né, para que seja algo mais humanizado. Gente, e eu vou falar uma coisa para vocês, isso é moderno. É moderno, né? Demais. Isso é atual. A gente está humanizando as relações de tal forma que nós consigamos fazer de maneira justa, de maneira tranquila, sem ódio, sem rancor. Isso. Não é? Isso. Então isso faz muita diferença. A nossa querida Vanessa, nosso querido Paulo, sempre antenados nos assuntos aqui, né? Já deram aqui pra gente. O endereço da CAMOC, ó. Isso. A CAMOC fica na Rua Tiradentes, 704, no centro. E o telefone lá é 991229390. Mas se você jogar aí CAMOC, C-A-M-O-C, no Google, também você vai encontrar esse endereço, né? E aí fica a dica aqui, Ariane, de você convidar as meninas da CAMOC um dia pra vir aqui. Tá anotado, acabei de anotar aqui, ó, CAMOC, com os 3 setas aqui. Porque elas são fantásticas e elas podem dar muito mais informações pro público, né? Pros empreendedores. Sim, e esses temas, assim, a gente tem trabalhado muitos temas aqui no programa Empreendedor em Ação, que a gente fica, né, Paulo, no final fica assim, nós precisamos trazer de novo, porque fica coisa para falar. Mas por fim, doutora, isso vai acabar. Nós só temos aqui 3 minutinhos para encerrar o nosso programa, mas eu queria muito que você dissesse para nós, assim, de maneira resumida, quais são as 3 principais dicas que você gostaria de deixar para os empreendedores, visando minimizar os problemas jurídicos e garantir que esses seres de luz que são os empreendedores tenham sucesso nos negócios. Sim. A gente poderia falar muitas coisas, né, Ariane, para que os empreendedores pudessem ter sucesso na sua vida profissional aí, nos seus negócios e tudo mais. Mas eu acho que 3 pontos principais que eu acho que nós falamos aqui, batemos nessa tecla durante toda essa entrevista, seria, primeiro, uma assessoria contábil. Sim. Segundo, uma assessoria jurídica, né? E terceiro, levar informações aos seus funcionários. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas pecam por falta de informação, né? Levar informações tanto da área trabalhista, tanto da área empresarial para eles, levar informações sobre a questão do assédio, levar informações sobre como tratar o cliente, né? Que a gente não abordou esse tema, mas também é um tema que a gente tem que falar, que o empregado, principalmente quando você está aí no comércio, né? Tem uma loja, você tem que saber como lidar com o seu cliente. Nós vamos ter que trazer um programa só sobre Código Consumidor. Pronto. Né? E então, e estar atento a essas normas jurídicas, sabe? Então, acho que esses 3 pontos são os pontos principais e primordiais que o empreendedor tem que se conscientizar, para que o seu negócio possa fluir, para que o seu negócio possa dar lucro, né? Porque nós estamos falando de empresas, né? Possa dar lucro e ele pode estar rentável aí no mercado de trabalho. Maravilhoso, Gracete, eu quero agradecer, tá, a sua presença. Assim, você é um posto de conhecimento. Toda vez que eu te encontro, que, né, tem os vários, né, eventos, momentos, a gente acaba encontrando, trocando alguma palavra, você traz algo que é importante e que é reflexivo. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. Com certeza, os ouvintes da Rádio Unimontes aprenderam muito, né, estarão mais atentos aí com várias questões, porque foi muito cirúrgico. Suas palavras foram muito cirúrgicas. Então, obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre as questões trabalhistas, questões empresariais para os empreendedores.
Eu gosto, lá no meu escritório, a gente trabalha muito com essa questão do direito preventivo, né? E eu acho que os empresários têm que trabalhar mesmo. Queria agradecer você, Ariane, por essa oportunidade de ter me convidado. Estou sempre à disposição para o tema que você quiser, Graciete, vou. Já tô aí, né, Vanessa? Já põe aí mais 3. Queria agradecer também, Vanessa, né, pela oportunidade de estar aqui. E Paulo também da Rádio Universitária. Muito obrigado por levar informações, levar conhecimento, levar música. Isso é muito bom. Muito obrigada aí, Fadenor, né, Unimontes. Isso. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, viu? Olha, gente, é isso. Então ficamos por aqui. Hoje vocês viram um programa maravilhoso, né? Quinta-feira que vem tem mais. É às 18 horas na Rádio Unimontes, 101,1 FM. Siga a gente lá no nosso canal no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Tem sugestão, tem crítica, manda no nosso e-mail, estamos abertos, empreendedoremoação@gmail. Quero agradecer mais uma vez a Fadenor, o apoio da Crijóis, da Classic Men's Club, da Avoi Comunicações, a minha querida Vanessa Araújo e o nosso querido Paulo, que está sempre aqui com a gente, colaborando para que esse programa seja feito da melhor maneira. E é isso, pessoal, até a próxima quinta-feira, a gente vai estar por aqui. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.